falamos e segundo pesquisas, a queixa de diminuição ou perda do desejo sexual acomete cerca de 4 em cada 10 pessoas. Embora possa ocorrer em qualquer idade, essa questão costuma se intensificar com o passar dos anos e, sobretudo, em relacionamentos longos. Como a maior parte das queixas sexuais costuma vir acompanhada de muita angústia, além de acabar virando um obstáculo nos relacionamentos. E vamos falar sobre isso com a Sarita Milanese, que é especialista sobre sexualidade feminina, para a gente entender um pouquinho mais por que isso acontece, né, Sarita? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conta pra gente o que é a falta da libido, Sarita. Tá. A falta de libido, na verdade, é a falta do desejo sexual, é a vontade de ir para a relação. E eu falo que essas pesquisas de 4 a 10, eu acho que ainda é pouco, porque é muito mais. No meu consultório, 95% das queixas é falta de desejo da parte da mulher. E aí acaba criando até um constrangimento com o casal, porque o homem cobra mais e a mulher finge que tá dormindo. Ou com dor de cabeça. Dor de cabeça, tô com sono, tô dormindo. E aí gera até um estresse entre o casal. Então, a falta do desejo que vai acabando, né? Acabando. E muda esse desejo com o passar dos anos? Sim, muda. E o que acontece? Começo é paixão, né, gente? É a paixão, é a euforia, é a vontade de estar junto. Depois vira o amor. Aí a convivência, aí vem rotina, aí vem casa, vem trabalho, vem filhos. A mulher, nos dias de hoje, gente, depois que queimaram o sutiã, acabou com a nossa vida. Porque a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, tá de lingerie, linda e ter desejo de sorrir. Meu Deus! Então a gente está exausta. E aí, ao longo dos anos, o casamento vai trazendo a rotina e vai afastando. Para o homem já é muito mais fácil, porque o homem, ele é o corpo separado da cabeça. Sim, exatamente. Nessa parte sexual. A mulher, eu falo que o maior órgão sexual da mulher é o cérebro. Se ela tá estressada, se ela tá cansada, se aquele homem não falou um bom dia pra ela, esquece. É verdade. O desejo dela vai embora. Vai embora. Né? Então acaba totalmente. E como pode reverter a situação, Sarita? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tratar a sexualidade como algo natural. Que esse é o maior problema. Então, quando perguntam quais são os motivos da falta de libido, por exemplo. Primeiro, é cultural a mulher não ter desejo. Por quê? Porque nós somos criadas que mulher não pode falar sobre sexualidade. Senta, fecha as pernas, senta igual mocinha. Se você namorar com uma pessoa, você não vai ser uma pessoa legal. Então, a mulher já tem todo esse tabu. Então, se ela mostrar desejo pelo parceiro dela, o que a sociedade vai pensar de mim? Se a mulher assumir eu gosto de sexo, por exemplo, o que os outros vão achar de mim? Então, já começa cultural. Comunicação, gente, o casal tem que ter comunicação. Sim. Porque o casal, ele fala sobre tudo, né? É a fofoca aí da outra que criou uma conta fake, é o problema de casa, é financeiro, mas não fala sobre sexo. Então, a comunicação distancia. Né? E outra coisa é pensar mais em sexualidade, é uma coisa normal, né? Se não fosse uma relação sexual, vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui. Sim, é verdade. É algo natural, mas a gente tem esse bloqueio, né? Então a gente precisa entender que a libido, ela é multifatorial. Muita gente chega no meu consultório e fala assim, eu passei no ginecologista, eu passei não sei o quê, e falou que é normal não ter desejo. Não é normal, é comum. A maioria não tem, mas não é normal, gente, vamos tratar, né? Mas eu tô tomando, tô fazendo reposição hormonal e não tá adiantando. Por quê? Você tá cuidando da parte fisiológica, mas a gente precisa cuidar da parte emocional, da parte prática da coisa, né? Então não tem jeito, só o hormônio não vai fazer milagres. Como o homem, quando toma tadalafila, por exemplo, que é o hormônio do Viagra, do Cialis, que todo mundo conhece aí, não adianta ele tomar um remédio e ficar olhando para a planta, que ele não vai sentir desejo. Ele precisa ter um estímulo. A mulher é a mesma coisa. Não adianta ela fazer uma reposição hormonal se ela não estimular esta mente. Então, primeira coisa, gente, excitar a mente. De que forma? Conversa com as amigas sobre sexualidade, né? Não é coisa erótica, é conversar sobre o dia a dia. Nossa, o que te desperta? Vai ler um livro, aqueles livros da coleção da Bridgerton. Aquilo é maravilhoso, né? Vai assistir um filme que tem uma conotação diferente. Não falo aqueles filmes... Não, aqueles que a gente assiste... Filme adulto. Adulto, não, gente. Esse é péssimo, péssimo. É mesmo? Péssimo para a sexualidade. Por quê?
A sexualidade do filme adulto é totalmente oposto do que é na vida real. É verdade. Na vida real, a gente não faz aquela posição Circo de Soleil. Não é, senão a gente sai ali a torta. Não tem a posição Circo de Soleil, não tem aquelas coisas que duram 3 horas. Sim. Uma relação sexual dura em média de 7 a 15 minutos no Brasil. Olha. Então, as pessoas vêm com aquela ideia e levam aquilo para a realidade. E o prazer da mulher é totalmente diferente. E esse é o maior queixa da falta de libido. Qualidade. Quando a gente não tem qualidade, a gente não quer quantidade. Então imagina se vocês fossem numa doceria e comessem um doce lindo, maravilhoso, seco. Aí você fala, ih, não foi legal hoje, mas a minha amiga insistiu para eu poder ir nessa doceria. Vou na segunda vez. O doce continua ruim. Você vai voltar a terceira? Não vai, né, Não. gente? A qualidade. E por que a qualidade? É culpa do coitado do homem? Não. É culpa dos dois, porque a gente não teve educação sexual. Ninguém ensinou, né? Ensinam tudo pra gente na vida, né? Ensina a comandar, falar, ensina até tabela periódica, que eu não sei o que vai usar na vida. Eu também não sei. Eu não sei, mas ninguém ensina como funciona o sexo, nem pro homem nem pra mulher. Não mesmo. A mulher é jogada, e vai pro sexo. O homem aprende no filme adulto, chega lá, é o Circo de Soleil. Então a gente tem que trabalhar para voltar à libido o quê? Educação sexual em primeiro lugar, saber como funciona e o que esperar dessa relação, tanto para ele quanto para ela, né? Às vezes é caso de reposição hormonal, às vezes é caso de reposição hormonal também. É excitar essa mente, fazer tratamento, que é onde eu entro nessa parte aí, para ajudar esses casais a equilibrarem os pratinhos aí fluir melhor. Claro. Que demais. Sarita, chegou mensagem pra você. Ai, delícia. Olha só, a Flávia de Indaiatuba. Olha, boa. Anticoncepcional pode afetar a libido? Pode afetar a libido, sim. Anticoncepcional, antidepressivo, ansiolítico, tudo que é aí pode atrapalhar. Porém, a gente tem que entender que a libido é multifatorial. Ela pode atrapalhar você a parte fisiológica, porém a emocional continua. Então a gente precisa o quê? Excitar essa mente, se concentrar, né? Estar com um relacionamento legal. Sim, porque claro. não adianta nada que ter ai, tô com falta de libido. Aí você vai ver o relacionamento desse casal, tá um horror. Né? Aí é o mesmo que a gente colocar uma decoração num bolo mofado, né? O homem te xinga e depois, que vontade, não tem como. Então, mas pode afetar. Nossa, E na menopausa, gente. existe uma baixa na libido? Super. É mesmo? É, porque assim, eu falo que a partir dos 40 anos, a mulher, a testosterona faz junto com o nosso colágeno, com a nossa pele, nosso bumbum, cai tudo. E aí vai caindo tudo a partir dos 40. E o desejo vai embora também. Mas é a mesma coisa. Anticoncepcional, amamentação, pós-parto, menopausa, climatério, tudo mexe com a nossa parte fisiológica. Mas tem como trabalhar. Hoje, a maioria das minhas clientes, elas são a partir dos 40, 50. Eu tenho mulheres de 60, 70 anos na menopausa e que estão com o desejo, assim, A igual flor da vocês, de pele. 20 Olha. aninhos. Mas chega no seu consultório meninas dos 20 anos também com essa falta? Sim. Existe a falta do libido primária e secundária. Aquela que já tem aquele desejo já baixo desde sempre. São raríssimos, mas existe. E o que acontece também são os casos que a maioria das mulheres são o desejo hipoativo. Então a gente tem o hiperativo, que é aquela que toma iniciativa, que tem vontade, que fala que gosta. Tem muitas mulheres que elas são responsivas. Então ela não tem o desejo, mas a hora que começa a ficar gostoso ela se e ela solta. vai. se E aí ela vem com essas travas. Sarita, o que eu faço para tirar esse bloqueio? Aí você vai ver, tá muito vinculado à parte emocional, cultural, como ela foi criada, né? Presença de abusos também, que acontece muito. Muito, por isso que eu falo que é tão importante a educação sexual infantil, que previne 80% das chances de abuso, né? Exatamente. E que não cria esses problemas depois, esses bloqueios mais tarde, né? E como falar com a criança? Eu sei que não é o tema, mas eu acho que tem muitas mamães, né? Crianças pequenas, né? Eu acho que dá pra falar desde sempre sobre, Desde a troca de né? fralda. Eu falo que a educação Olha. sexual infantil, ela começa no berço. E ela vai estender até o final da sua vida. Então, você pode trabalhar. Porque o que é educação sexual infantil? Que todo mundo tem muito bloqueio. Até se vocês quiserem, um dia a gente pode falar só sobre isso, que favor. é super importante, né? Ainda mais nessa época de Natal, que os casos de abuso aumentam em 70%. É.
Então a gente começa a falar sobre os seus órgãos genitais. Olha, o menino tem o pipi, a menina tem a vulva. Essas são partes do seu corpo que são muito importantes. Não pode deixar ninguém mexer, não pode deixar ninguém tocar. Só a mamãe na hora de trocar. Isso já é um grande avanço. Uma coisa que eu já vi também, Sarita, na hora de trocar o seu filho, falar com licença, ter aquele respeito, né? Respeito. Bater na porta quando tá tomando banho, posso entrar? É a intimidade dele. Exatamente. Porque se você dá liberdade, todo mundo falar, de todo mundo tocar, de sentar no colo, não dá, e a criança não sabe. E como ela não sabe as partes do corpo, que a gente fala muito, né, tipo Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé. Falei, o que tem entre o ombro e o joelho? Ninguém fala. E aí a criança fala, por que aquele tio legal, porque a maioria é intrafamiliar. Sim. Por que aquele tio legal faz esse carinho na minha cabeça e ele não pode fazer esse mesmo carinho no meu ombro? Nossa, é complicado mesmo, né? Vamos fazer agora, mudando de assunto, para dar uma... Bora, tranquilo. Uma verdade ou mito da libido? Vamos lá. Gravidez aumenta o apetite sexual, Sarita? Depende da mulher. Verdade ou mito? Na maioria das vezes, verdade. Porém, nós temos também aquela grávida que pega ranço do marido. É verdade. Aí vai embora, o cheiro dele incomoda tudo. Então, mas na maioria é verdade. Ai, vamos lá então, ó. Verdade ou mito? O álcool pode ajudar na hora da... Verdade e mito. Primeiro, o álcool, no caso do homem, da mulher ela se solta mais, né? É desde que não enche a cara e não dê PT. Mas, já o do homem, ele ajuda a ter uma ereção mais prolongada. Porém, é assim, é um limite. 2 latinhas, ereção prolongada. 3 latinhas, boneco de Olinda. Toma cuidado com esse álcool, E olha só, mulheres chegam no auge mais tarde que os homens, na hora H? Na verdade, a gente vai ganhando consciência do nosso corpo, né? Então, no tabu, aí a gente não sabe. Então, com 20, 30 anos, a gente tá solta no mundo aprendendo. Quando a gente passa depois de uma determinada idade, a gente começa a exigir qualidade. E aí a gente começa a ter mais consciência do nosso corpo. E aí você fica liberta de pudores. Gente, não devo mais nada pra ninguém, não tô nem aí com nada, vou é ser feliz. E tem uma dúvida assim, desejo sexual é a mesma coisa que falta de libido? Então, desejo sexual, você pode desejar uma pessoa qualquer. Eu posso ter desejo sexual por qualquer pessoa, mas não significa que você vai ter a relação com ela. A libido é o desejo que se mantém ao longo dos anos. Então, assim, eu tô com meu parceiro, vou manter essa libido. Porque você vai ter o desejo sexual quando você conheceu ele, oi, tudo bem, conheceu, deu aquele desejo. A libido é o que se mantém ao longo do tempo. Olha, que demais. Ai, adorei você aqui com a gente hoje. Também adorei. Pois é, gente, segue a Sarita lá no Instagram, vou colocar aqui pra vocês o arroba dela, @Sarita Milanese. Vai lá, sigam ela, que ela fala bastante sobre isso no Instagram. O Instagram dela é maravilhoso, né, Nath? Sim, ela é engraçada, né? Isso que é muito legal. Parabéns. Muito obrigada e volte sempre, viu, Sarita, pra gente falar sobre outros assuntos tão importantes. Foi um prazer, me chamem quando quiserem. E quem precisar de uma ajuda, Sarita, eu tô com esse problema e não tô conseguindo resolver, me chama lá, que eu atendo em consultório e também online pra gente resolver esse problema. Que demais.